coração, Senhor Jesus, é exatamente isso, Senhor. É isso que o Senhor quer, meu Pai, de nós. O Senhor quer que venhamos expressar o que o Senhor quer, meu Pai, o que o Senhor espera que venhamos declarar. Nós, meu Deus, precisamos aprender e entender que o Senhor quer que venhamos, meu Pai, declarar continuamente o nome do nosso Rei, o nome daquele que venceu, o nome daquele que venceu a morte, tirou as chaves das mãos do diabo, venceu tudo. O seu nome, meu Pai, como essa canção que nós acabamos de louvar, o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. E é esse nome que está acima de todo nome, que todo joelho, meu Pai, terá que se dobrar. Todas as pessoas terão que se curvar. Todos terão que reconhecer que o Senhor, meu Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso Mestre, é o nosso Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pelo privilégio de poder conhecer o Senhor. Mas nós estamos aqui e nós queremos conhecer ainda mais. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a te buscar. Nos ensina a te agradar. Nos ensina, Senhor. Nos ensina até como devemos orar. Nos ensina até como nós devemos fazer para conhecer cada vez mais o Senhor. Porque nós não queremos, meu Pai, só, meu Deus, o conhecimento da palavra. Nós queremos, meu Pai, conhecer o Senhor na profundidade, na altura. Nós queremos, Senhor, cada vez mais nos relacionarmos com o Senhor, porque nós encontramos na Tua palavra, lá no livro de Gênesis, o Senhor trabalhando para ter com o homem, meu Deus, a intimidade. O Senhor quer que tenhamos intimidade. O Senhor quer que a nossa vida com o Senhor seja, meu Deus, uma vida abundante, um relacionamento, uma comunhão, uma vida, meu Deus, totalmente dirigida e guiada no Espírito, andando em Espírito. E quando nós andamos em Espírito, nós andamos com o Senhor, nós imitamos, meu Pai, os seus passos, nós falamos, pensamos, agimos e reagimos como o Senhor. Então eu peço, Espírito Santo, vem aqui nessa noite, Senhor, vem nos abençoar, vem nos encher da Tua graça, vem nos encher da Tua unção, vem, Senhor, vem fazer algo, meu Deus, na nossa vida, venha fazer algo inédito, algo novo, vem, Senhor, vem agir, meu Deus, na nossa vida, transformando o nosso interior, renovando, meu Pai, a nossa mente. Vem, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Eu peço perdão de erros, pecados e falhas, porque se fizemos qualquer coisa, Senhor, em algum momento, se nós nos distraímos e fizemos algo que não tenha agradado ao Senhor, nos perdoe, porque nós, Senhor, não vamos deixar que nada venha nos afastar desse relacionamento com o Senhor. Quanto tempo nós vivemos da nossa vida sem te conhecer, e agora que nós conhecemos o Senhor, porque vamos deixar e vamos permitir que alguma coisa, Senhor, tome o lugar que pertence ao Senhor. Então se faça presente aqui, Senhor, abençoando esse trabalho, abençoando essa reunião, iluminando os olhos do entendimento de cada pessoa. E como hoje nós declarávamos que, meu Deus, as bênçãos, aquelas que foram derramadas sobre a vida de José, que elas sejam derramadas sobre as nossas vidas, e que elas repousem, descansem sobre a nossa cabeça, Senhor. É isso que eu peço, oro, e nesse momento eu te agradeço, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Abra você que trouxe
a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, eu vou começar pelo capítulo 4, versículo 4, depois eu volto para Samuel 9. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele, diga comigo, ficou manco. Aí eu vou voltar aqui, 2 Samuel 9, 1. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar, vamos juntos, a quem eu possa mostrar, diga bondade, diga graça, favor, diga a bondade de Deus, diga o favor e a graça de Deus. Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar. Diga comigo, cidade sem pasto. Isso. Era um lugar que não tinha prosperidade, um lugar miserável. Na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas. Repete comigo, Mefibosete. Diga, vergonha destruidora. Esse era o significado do nome de Mefibosete. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Olha o que o Davi disse para ele, percebendo que ele estava com medo. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar a bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar, diga comigo, vou lhe dar. Com força, igreja, diga, vou lhe dar todas as terras, isso, que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade? Olha a expressão, olha o retorno, a resposta de Mefibosete. Por isso que você precisa sempre prestar atenção quando algo chega até você, quando algo acontece, qual é a reação que você acaba tendo na vida, naquele momento. E aquela reação, ela vai revelar o que realmente está dentro de você. Olha aqui, ó, a resposta do Mefibosete no 8.
Quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale, vamos juntos, que não vale mais que um cão morto? Diga comigo, Mefibosete acreditava que ele era, diga, um cão morto. Diga, ele acreditava que ele não valia nada. Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos, cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo que meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Ou seja, adotou ele. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, morava em Jerusalém, e comia sempre à mesa do rei. Amém. Você vê que coisa maravilhosa, né? Quando Deus ele quer mostrar a grandeza, o poder, a força dele, você vê que realmente não importa a condição, o lugar, a vida que a pessoa está vivendo. Só que tem uma questão aqui muito importante nessa mensagem, que ela precisa ser bem entendida. Diga comigo, Mefibosete, representa a nossa vida. Representa quem? Exatamente isso. Mefibosete é o exemplo daquele tipo de pessoa que, quando ela chegou em Cristo, ela chegou com a vida dela todinha deformada, tendo uma visão de si negativa, uma visão, no caso dele aqui, de cão morto. Um rapaz que eu li para você no Samuel 4:4, o que aconteceu, por que ele ficou aleijado? Quando a ama que estava cuidando dele, ele tinha 5 anos, ficou sabendo que o avô dele, o pai dele tinha morrido, ela saiu correndo, saiu muito depressa, e nessa saída rápida dela, que ela estava puxando ele, levando ele acabou caindo, e a queda foi tão forte, o trauma foi tão, assim, grande, que ele ficou aleijado dos 2 pés, e ele tinha 5 anos. E por que ela saiu correndo? Porque ela tinha medo do Davi fazer mal para a vida deles, causar algum mal, talvez matar. Você vê como que são as coisas. Diga comigo, eu fui criado por Deus perfeito. Mas por que muitos hoje não estão exatamente, nossa vida quando chegamos em Cristo, não estava exatamente como nós fomos criados? Porque, infelizmente, colocaram muitas mentiras dentro de nós. Foram colocando muitas coisas dentro de nós, mentiras, valores errados, nos levaram a acreditar em coisas que não eram verdades. Consequentemente, deformou o nosso caráter.
transformou a nossa vida, como aconteceu aqui com o Mefibosete. Transformou a nossa vida numa vida de tantas perdas, derrotas, misérias, vergonhas, humilhações. Diga comigo, mas chegou o dia. Diga que o rei Davi, diga, foi tocado por Deus para mostrar a bondade do Senhor. Chegou o dia. Como aconteceu com Jesus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ali não foi uma atitude que o Senhor teve de morrer na cruz do Calvário para mostrar a bondade dele na nossa vida? Foi ou não foi? Não foi para nos resgatar? Não foi para nos tirar dessa condenação? Esse rei, Davi, é a representação do rei Jesus. Diga comigo, Jesus é o rei. Diga comigo, Jesus é o meu rei. Você acredita nisso? Jesus é o seu rei? Quando uma pessoa ela acredita que Jesus é o rei, ela sabe que esse rei está pronto para mostrar a bondade dele na vida dela, e ele pode usar quem quer que seja para mostrar essa bondade. E chegou o dia que Deus quis mostrar a bondade na vida de Mefibosete. O Davi foi buscar saber onde ele estava. Ele já estava morando, você vê que coisa, olha que coisa impressionante. Davi vivia no pasto. Davi era filho de Jessé, e desde de pequenininho, ele não nasceu numa realeza, num palácio. Davi nasceu, vamos colocar assim, no pasto, porque Deus disse que tirou Davi do pasto, de trás das ovelhas. Quem lembra disso? Tirou ele de lá. Mefibosete já não nasceu no pasto. Mefibosete nasceu na realeza. Ele era príncipe. Ele era um rapaz que ele era neto de rei. O pai dele seria o próximo sucessor do trono de Israel, depois do seu pai, e ele abriu mão daquilo porque ele viu que Davi tinha a condição que ele não tinha. Não porque ele não achava que ele merecia, não. Ele conseguia enxergar o propósito de Deus em tudo aquilo. Então, com a morte do Saul, quem então, vamos lá, lógico, quem seria o sucessor para liderar Israel, para governar Israel? O filho de Jonatas, Mefibosete. Mas aos 5 anos de idade, como ele sofreu uma queda, que ele ficou aleijado dos 2 pés, e a ama dele saiu correndo com medo de ser morto, o que nasceu na realeza, para onde é que ele foi morar? Ele permaneceu em Jerusalém, na realeza, como um príncipe? Não, foi morar em Lodebar, cidade sem pasto. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Repete comigo, Lodebar. Diga comigo, era um lugar, diga, de tristeza, de pobreza, diga, de esquecimento, diga, de anonimato e obscuridade. Diga comigo, era um lugar aonde morava os mendigos. Diga comigo, uma terra de pessoas que viviam, diga, uma vida miserável. Mas ele nasceu para ser príncipe. Ele nasceu para desfrutar do melhor. Por que ele estava vivendo essa vida? Esse é o problema de muita gente que está dentro da igreja. O nome de Mefibosete é vergonha destruidora.
Diga comigo, Jesus é um exterminador. Diga dessa vergonha destruidora, que é o título da palavra de hoje. Jesus morreu na cruz do Calvário para eliminar essa vergonha das nossas vidas. E quantas pessoas que estão vivendo exatamente assim? Uma vida de vergonha, uma vida miserável, uma vida travada, uma vida infeliz, uma vida sem resultados. Você pode ver que tem gente que ainda diz assim: eu não me recuperei dessa pandemia, eu ainda não consegui arrumar um trabalho, eu ainda não consegui colocar minha vida em ordem. Por quê? Por que que o que está lá fora ainda vem afetando a vida de tantas pessoas? Por que que essa chamada vergonha destruidora tomou conta da vida de Mefibosete? Diga comigo, porque essa vergonha é um demônio. Diga, é um espírito. E o diabo veio para fazer o quê, que diz em João 10:10? Para roubar, matar e destruir. Quando Deus colocou no coração do Davi para manifestar, para mostrar a bondade do Senhor, o que ele queria fazer? Arrancar essa vergonha da vida dele. Exterminar, tirar da vida dele essa vida de derrota, de miséria, de vergonha, de escassez. Uma mente que o Mefibosete tinha, uma mentalidade de sobrevivência. Você sabe que está cheio de gente com uma mentalidade de sobrevivência. Ele trabalha para quê? Para pagar as contas. Ele tem um emprego para quê? Para poder ter o que comer. Mas não é isso? Não é o normal que todo mundo faz? Se ele recebe um pouco mais de dinheiro, ele já está guardando com ele. Ele compra um tênis, ele fala: vou usar bem pouquinho esse tênis. Por quê? Vai que acaba, né? Vai que fura. E vai que depois eu não tenho dinheiro para comprar outro. Não é verdade? Não, eu vou usar essa gravata aqui só uma vez por mês, né? Vou usar aqui uma roupa mais elegante. Vou usar ela uma vez assim a cada 2, 3, 6 meses, não é verdade? Vai que acaba logo, depois eu não vou ter dinheiro para ter uma roupa boa dessa. Olha a mentalidade das pessoas. Olha a mentalidade de muitas pessoas. Não, eu não posso dar presente para a família, para filho, porque vai me faltar, depois eu não vou ter dinheiro para comer. Depois eu não vou ter dinheiro para isso. Quantas vezes? Eu falo porque, infelizmente, já vivi isso, já passei por esse tipo de situação. Eu estava ouvindo uns meninos falar esses dias atrás, alguns obreiros, eles usam a expressão assim: a gente muitas vezes já chegou ao ponto de não dividir, por exemplo, um shampoo com o companheiro, a mulher não divide a minha maquiagem com alguém da minha família, eu não tenho coragem de dividir um gel, não tenho coragem. Eu estou falando, olha o tamanho do exemplo que eu estou te dando, você está entendendo ou não? Pessoas que convivem junto, que moram junto, que estão lá juntos, vai falar assim: nossa, mas que bobagem. Vamos falar a verdade? Quantas vezes você comprou uma determinada coisa e falou: não, isso aqui é meu, e eu não quero dividir com ninguém, não vou oferecer para ninguém, não vou dar nada para ninguém, não vou emprestar para ninguém, não vou compartilhar com ninguém, não vou perguntar se ela quer, porque se eu perguntar eu sei que ela vai falar que ela quer. Quantas vezes? Quantas pessoas carregam consigo essa mentalidade miserável de escassez? Não posso nem falar que eu tenho dinheiro. Se eu abrir minha boca aqui em casa e falar que eu tenho dinheiro, vai me pedir emprestado, vai tirar de mim, eu cochilar e o dinheiro vai embora. Quantas vezes? Só que
Davi, ele sabia que Deus queria manifestar a bondade dele na vida de um familiar de Saul, e quem ele encontrou era um homem que carregava consigo uma mentalidade, uma forma de pensar. Olha a expressão que ele usou para Davi: aqui está o teu servo, mas, espera aí, por que o senhor está querendo manifestar a bondade de Deus na minha vida? Eu sou um cão morto, eu não valo nada, eu não tenho valor. Por que você está preocupado em querer favorecer, ajudar, transbordar na vida de uma pessoa que não vale nada? É um cão morto. Eu sou um cão morto, eu sou um zero à esquerda, e eu nunca vou ser feliz nessa área. Minha vida nunca vai ser diferente nesse ponto. Quantos que vivem assim? Quantos? Com uma autoimagem de si tão negativa. Mas espera aí, diga comigo: Davi, diga trouxe, diga para Mefibosete, diga a bondade, diga do Senhor, diga essa bondade representa, diga a graça, diga o favor de Deus. Diga comigo: a graça, diga, ela vem para transpor barreiras. Ou seja, existe algum tipo de impedimento na minha vida, alguma barreira, algo que me impede de progredir, de avançar. Quando eu tomo posse dessa graça na minha vida, ela transpõe barreiras. Diga comigo: a graça, diga, ela supre, diga, todas as minhas necessidades. Quando eu tomo posse da graça de Deus, eu acredito na palavra de Deus, ela vem e ela supre tudo. Tudo. Diga comigo: a graça de Deus, diga, ela é sempre, diga sempre, diga abundante, diga e restauradora. Você crê nisso? Crê mesmo? Porque esse é o poder que a graça tem, de nos restaurar, de abundar a nossa vida, encher a nossa vida de abundância, de suprir nossas necessidades. Davi virou para o Mefibosete e falou assim, falou para o Ziba, que era servo do Saul, mas Saul tinha morrido, e ali ele perguntou para o Ziba quem era uma pessoa da família de Saul que ele podia manifestar a bondade do Senhor, e Ziba se tornou ali aparentemente um servo do Davi, e disse, ó o que o Davi falou para ele: você vai ajudar aí o Mefibosete, com a sua família, a cuidar dessas terras, porque eu estou dando todas as terras. Ele não deu algumas, ele deu todas. Eu vou repetir: Davi deu todas as terras que era de direito de Mefibosete, que era herança da sua família. Ele deu toda a terra para Mefibosete. E ele falou ainda para o Ziba: você vai ajudar a cultivar, você vai ajudar a cuidar, você vai ajudar tudo que ele precisa, porque a partir de hoje, para todo sempre, diga comigo: Mefibosete comerá, diga, na minha mesa, diga, para todo sempre. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Mefibosete estava saindo do lugar da derrota, da vergonha. Deus estava tirando ele daquela posição, daquela condição de miséria, e levando ele a comer, diga comigo, na mesa do rei. Diga comigo: os filhos de Deus comem na mesa, diga, do rei. Olha que coisa forte. Então isso quer dizer o quê? Que quando ele sentasse, imagina aqui, quando ele sentasse na mesa do rei, daria para ver a deficiência nos pés dele? Daria? A mesa esconderia ou não esconderia? Esconderia ou não esconderia?
Mas ele tinha uma deformidade? Ele tinha uma deficiência? Ele era aleijado? Era ou não era? Mas ao sentar na mesa, dava para ver? Não. É isso que a graça de Deus faz na nossa vida. Quando você decide se tornar um filho de Deus, as suas falhas, os seus erros, até a deformidade que existia na tua vida, ela fica escondida, ela não aparece mais, ela não prevalece mais. Você está vendo como isso é forte? Não aparece. Olha lá, ele sentado na mesa, imagina, ele sentado na mesa do rei, com os pezinhos dele aleijado, manco, e ali ele comendo a comida do rei, da realeza, tratado como um príncipe, tratado como um filho, tratado da melhor forma. Mas espera aí, eu sou um aleijado, um manco. Agora, na mesa do rei, você não é mais o aleijado, o manco, você não é mais o cão morto, o que não tem valor. Agora, aqui na mesa do rei, diga comigo, na mesa do rei, você é príncipe. Como é que Deus te trata? Como um príncipe. Só que vamos lá. Nós sabemos que Jesus já morreu há mais de 2000 anos aí para trás. É verdade, não é? Então, quantos anos você tem? E desde o momento que você aceitou Cristo na sua vida, então você, ao aceitar Jesus, você recebeu o pacote completo. Você recebeu também a graça, o favor. Você recebeu essa condição através de Cristo, para viver uma vida plena, para comer a comida do rei, para sentar na mesa do rei, para ser tratado como filho, como um príncipe. Aonde as suas deformidades, aonde o teu passado não aparece mais, não tem mais peso, quem você foi, o que aconteceu com você, os erros que você cometeu, as falhas que você teve, não aparecem mais, foram encobertas, os seus pecados, todos eles foram apagados, foram perdoados. Mas eu pergunto uma coisa para você, você se vê como um filho do rei? Você está vivendo como um filho do rei? Você se enxerga de que forma? Você, quando você olha para você, como é que você se vê? Qual é a imagem que você tem de você? Qual é a visão que você tem da tua própria vida, como de Mefibosete? Olha aqui, ó, vou ler de novo. Quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Quem eu sou para estar sendo tratado da maneira que eu estou sendo tratado? Quantas pessoas que ainda carregam aquela mentalidade do não merecimento? Como a bispa falava hoje, a síndrome do impostor. A pessoa, olha o que acontece com muitos. Deus dá a ela um casamento novo. Ao invés dela fazer o casamento funcionar, ela, por conta das emoções, por conta da mentalidade que ainda ela tem, ela vai lá, ela estraga o casamento dela. Por escolhas erradas. Decide a vida dela só por sentimentos e emoções. Ela tem um novo emprego e ela tem a chance agora de explodir, de progredir, de crescer. Aí ela vai lá
E ela só faz escolhas baseadas naquilo que ela está sentindo. Então, ela acredita mais nos sentimentos do que acredita no que a palavra fala a respeito dela. Deus vem, cura aquela pessoa, livra ela de uma enfermidade, de uma doença, daquilo que talvez para os médicos não tinha cura, ou talvez ela dependeria de remédios por uma vida toda, mas daqui a pouco lá está ela encafifada, aflita. Será que estou com alguma outra doença? Será que eu estou com algum outro tipo de problema? Por que tem pessoas que só vivem atraindo para a vida dela vergonha? Por que tem tantas pessoas que só vivem atraindo para a vida dela dores, angústias, desilusões? Porque isso está totalmente relacionado à mentalidade dela. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quem já botou um bolo para assar aqui? Levanta a mão para mim. Preparou lá tudo bonitinho e botou um bolo para assar. Quem já fez um bolo? Já fez? Ficou gostoso esse bolo? Ficou cru? Assou demais? O gosto ficou saboroso? Ficou gostoso? Então tá. Diga assim comigo: o bolo nunca será maior que a forma. Ouviu o que eu falei? Alguma vez você viu o bolo ser maior que a forma? Nunca, né? Porque não tem jeito. Então eu pergunto para você, a forma, ela representa a tua cabeça. A forma, ela representa a tua mente. Qual é o tamanho da tua forma? É uma forma de cupcake? Pequenininha? Qual que é o tamanho da tua forma? Ou seja, qual que é o tamanho da tua cabeça? Da tua mentalidade? Porque o bolo representa essa vida que Deus quer nos dar. Que Deus quer que venhamos desfrutar. Essa vida esplêndida, maravilhosa, gloriosa. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero comprar aquele carro, eu quero ter aquela casa, eu quero casar com aquela moça. Você sabe, a bicha estava falando hoje com os jovens. Tem muito jovem que se engana ao escolher o companheiro ou a companheira, sabia? Porque, às vezes, o jovem, ele tem uma tendência, e eu já fui jovem, e eu também já pensei assim, quando era solteiro, de achar que a melhor escolha para a vida estava relacionada, em primeiro lugar, à beleza. Tem que ser linda, tem que ser maravilhosa, o rapaz tem que ser sarado, o cara tem que ser assim esbelto. Aí eu pergunto, e a cabeça? E a mentalidade? Desculpa falar, é uma mentalidade de uma pessoa burra, sem juízo, de uma pessoa sem noção na vida, que só faz escolhas erradas, que só vive à base de sentimentos e emoções, que não tem nada para acrescentar, nada para agregar. Porque o que é que as pessoas, elas admiram nas outras? Diga comigo, coragem, diga aí, convicção. Quando você vê uma pessoa a quem você está interessado, e você vê nela um espírito de coragem, uma pessoa destemida, uma pessoa que não tem medo da vida, não tem medo dos problemas, não tem medo de enfrentar, não tem medo de falar a verdade, não tem medo de olhar no olho. E aquela coragem, ela está totalmente baseada numa coisa chamada convicção. E não tem ninguém que tire essa convicção, está aqui dentro dela. Por quê? Porque ela tem princípios e valores na palavra de Deus. O que é que vai realmente levar essa pessoa a admirar aquela pessoa que ela está interessada?
Será que em primeiro lugar vai vir a beleza dela, as curvas dela? Ou quem ela é? Eu quero estar junto com essa pessoa, porque ela sempre vai ter algo para me acrescentar. É verdade ou não é? Coragem, convicção. Ela valoriza princípios e valores da palavra. Ela faz exatamente o que uma pessoa ela deveria fazer na vida. Não é se acovardar, não é fugir, não é fazer escolhas. Não, mas eu, em primeiro lugar, eu me preocupo com os olhos verdes ou azuis, eu me preocupo se é loira, ou se é morena, ou se é isso, ou se é aquilo. Eu me preocupo mais, em primeiro lugar, nisso e naquilo. Não, preocupe-se em primeiro lugar. Quais são os valores e os princípios dessa pessoa? Antes de fazer aliança com ela, quais são os valores e os princípios dela? Porque às vezes as pessoas falam, não, é que a barriga dele me incomoda mais, porque ela é muito baixa, me incomoda demais, porque ele é muito magro, então me incomoda demais. Você acha que uma pessoa, que ela está admirada com a outra, por quem ela é, você acha que isso vai pesar em primeiro lugar? Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha que melhorar, não tenha que ajustar, não tem que se cuidar, não tem que se organizar, não tenha que fazer o que ela tem que fazer. Quem está entendendo? Você está entendendo isso ou não? Mas o que você vai valorizar mais? Quem a pessoa é. Isso vai acrescentar na tua vida. Isso vai contribuir. Por quê? Porque o bolo que você tanto deseja comer, se saciar, o tamanho dele vai depender do tamanho da forma. Então, qual é o tamanho da minha forma? Qual é o tamanho da minha cabeça, da minha mentalidade, como ela é, como ela se encontra? Eu sou uma pessoa que ainda pensa pequeno, ó a mentalidade do Mefibosete. Eu acho que a forma dele não era nem do tamanho de um cupcake, para falar a verdade. Não é nem do tamanho de uma forma de cupcake. Você sabe o tamanho de um cupcake, sabe ou não sabe? Pequenininho. Não. Como que pode o Senhor querer manifestar a bondade do Senhor na minha vida se eu sou um cão morto? Tem gente que pensa exatamente assim de si. Tem gente que ainda se acha burro, tem gente que ainda se acha extremamente idiota, tem gente que vive se vitimizando, tem gente que olha para si, ele não gosta dele, ele não gosta de quem ele é. Não gosta. Ele não gosta dele, da pessoa dele. É aquele tipo de pessoa que ela se sente insuportável com ela mesma. Aí eu falo, que isso, bicho? Tem gente assim. Tem gente vivendo exatamente assim. Quando a bondade de Deus chegou sobre a vida do Mefibosete, o que era para ele ter feito aqui? Que maravilha! Estou saindo do lugar da miséria, do fracasso, da derrota, da terra dos mendigos. Deus está me tirando dessa situação e está me levando de volta para a realeza, para o lugar de onde eu nasci. Eu me perdi no caminho por conta do trauma, da situação que eu vivi, mas Deus está me trazendo de volta. Eu estou sendo resgatado, restituído. Não, ele olhou e falou assim, não, mas por que você está preocupado com um cão morto? Quantas pessoas, elas fazem exatamente isso com elas. Agora é um novo tempo na vida dela. Agora é um novo casamento, agora nesse casamento chegou o filho tão sonhado e desejado, agora ela abriu a empresa que ela tanto queria, agora ela está trabalhando e ganhando o dinheiro que ela tanto queria. De repente, olha ela perdendo tudo de novo. Olha ela entregando o que é dela para os outros. Olha ela entregando. Se eu ler aqui para você,
No capítulo de 2 Samuel 19:30, olha o que o Mefibosete disse para o Davi. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim basta saber que meu senhor o rei voltou para casa em segurança. Quando Davi estava liderando Israel, o que aconteceu? Ele cometeu erros, ele deitou com a Betseba, ele matou Urias, e ele passou literalmente por situações bem drásticas na vida dele. Perdeu filhos, e nessa época aqui, Abisalão, um dos filhos de Davi, que ele mais amava, e era lindo o filho dele, o filho dele era lindo dos pés à cabeça, ele criou uma rebelião contra Davi. Ele queria assumir o lugar do pai, e Davi, para não confrontar Abisalão, saiu de Jerusalém e foi embora. Nessa saída do Davi de Jerusalém para deixar Jerusalém nas mãos de Abisalão, o Mefibosete, que vivia junto com Davi no palácio, ele pediu para o servo dele, o Ziba, preparar o animal para ele poder montar, porque ele era aleijado, ele não podia fazer isso sozinho, ele precisava do servo, o servo enganou ele, não preparou, ele acabou ficando em Jerusalém, Davi foi embora, e o Ziba ainda envenenou Davi, contando para ele que o Mefibosete ficou em Jerusalém para poder assumir o reinado no lugar dele, que agora, já que Davi deixou, ele ia tomar o lugar do Davi, e tudo aquilo era mentira. A poeira baixou, Davi voltou para Jerusalém, ele perguntou para Mefibosete, até porque Davi acreditou no que o Ziba falou. Ele acabou acreditando, e ele virou para o Ziba e falou assim, então tá bom, então eu estou entregando todas as terras que eu dei para Mefibosete, eu estou te entregando para você, Ziba. Mas tudo aquilo era uma armação do Ziba para poder tomar o que era do Mefibosete, porque ele era um cara invejoso. Eu não quero me prender na história, mas eu quero mostrar para você, mais uma vez, a mentalidade do Mefibosete. Quando Davi volta para Jerusalém, e encontra o Mefibosete, ele pergunta para ele, por que você não me acompanhou? Ele falou, mas peraí, meu senhor, o senhor sabe que eu sou aleijado, e o Ziba me enganou, eu pedi para ele preparar o animal para eu ir junto com o senhor, e ele não preparou, e eu não tinha condição de fazer isso, e ficou para mim e para minha família a imagem de que nós estávamos traindo o Senhor e que merecíamos sermos mortos pelo Senhor. Ele falou, está aqui. Ele falou, então tá bom, então eu vou dividir as terras que eu dei para Ziba, eu tirei de você, eu dei para o Ziba, então eu vou dividir, eu vou dar metade para você e metade para o Ziba. Peraí. As terras não eram todas do Mefibosete? Era ou não era? Olha o que ele falou aqui, Então, no Samuel 19:30, dê tudo a ele, então. Mas como assim, dê tudo a ele? Era dele? Por que dê tudo a ele? A mentalidade do Mefibosete. Diga comigo, ele vivia em Jerusalém. Diga comigo, ele vivia na mesa do rei. Diga, ele era tratado como um príncipe. Diga, como um filho. Mas na hora dele tomar posse, dele segurar o que era dele, o que ele fez? O que ele fez? Ele abriu mão. Já te ocorreu que às vezes você faz exatamente isso na vida? O que você já abriu mão que era seu? E você achou que você não merecia mais? O que você já chegou um dia a abrir mão? Deixa para ele. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Por que ele falou isso? Porque ele não aprendeu a depender de Deus. Ele não acreditou que aquela ação, aquela atitude de bondade que Davi estava tendo para com ele, tudo aquilo vinha de Deus.
Ele não recebeu aquilo como algo de Deus. Ele recebeu aquilo como algo do Davi. Então ele se tornou um homem totalmente dependente de quem? De Deus ou do Davi? Do Davi. Então para ele bastava ele estar com Davi, viver bem com Davi, depender do Davi. Ou seja, a mente dele não renovou. E tem gente dentro da igreja exatamente assim, a mente dele não renovou. Ele está ouvindo a palavra? Ele está ouvindo. Ele está aprendendo na palavra que agora ele é filho do rei. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo na palavra que Jesus morreu na cruz do Calvário para ele ter uma vida plena. Ele ouviu. Ele já tomou posse disso? Não. Por quê? Porque a mente da pessoa ainda não renovou. Ah, não. Eu não faço questão de viver com esse carrinho velho. Ah, não, eu não faço questão. Não estou preocupado de ter essa casinha toda rachada, trincada, está quase caindo o telhado, está quase desmoronando. Ah, não me preocupo com isso, não. Ixi, já tendo uma tapera para morar já está bom, já. Ah, não me preocupo se meu nome está sujo, se eu não tenho crédito na praça. Não, lá estou preocupado com isso. Eu tendo dinheiro para comer, tá bom demais. Quando der, a hora que caducar isso daí, aí eu volto a ter nome de novo. Hã? Quantas pessoas que vivem assim? Ah, eu estou devendo para o fulano. Ah, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver condição, eu pago. Quando der, eu faço. Quando der, é isso. Aí eu vejo o que eu vou fazer da minha vida. E vai vivendo a vida, e vai tocando. Por conta do quê? Por conta do quê? Qual era o problema do Mefibosete? A mentalidade. A cabeça dele. Você pode ver uma pessoa que tem uma mente livre, abundante. Você acha que ela fica preocupada? Ó, presta atenção. Direto sai aquelas notícias assim, promoção, não sei o quê. Parece que o desconto é assim fora do comum. Parece que a pessoa vai ter um desconto assim, que quase que ela vai receber de graça o produto. Uma pessoa que tem uma mente pequena, uma mente escassa, ela fala, não, eu não posso perder essa promoção, eu tenho que ir lá atrás dessa promoção, eu tenho que ir lá porque eu não posso, eu tenho que conseguir ela. Uma pessoa que tem uma mente abundante, ela sabe que isso é jogo de marketing. Ela sabe. É uma forma de tentar atrair as pessoas que têm uma cabeça, uma mentalidade pequena. Ah, bispo, o senhor falou isso, eu não concordo. Opa, por que você se incomodou? E por que quando a gente ouve a palavra, às vezes a gente está se incomodando? Por quê? Por que quando a gente ouve algo que está sendo pregado, vem, opa, peraí, eu não concordo com isso, não penso assim. Porque tem algo lá dentro que ainda não foi trabalhado, não foi ajustado, não foi mudado. Você pode observar que toda pessoa que ela tem um paradigma, ela tem um problema dentro dela, ela está sempre tentando justificar o porquê que ainda ela está vivendo assim, o porquê que ainda ela pensa assim, o porquê que ela ainda reage mal da forma como ela reage. Por quê? Porque ela tem, lá dentro, ela tem um problema. Ela tem uma situação. E aqui, deixa eu ler aqui para você. Ó, Romanos, que eu queria pegar aqui para você. Ó, vou começar aqui, ó, Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, vamos juntos, é vida e o quê? Romanos 8:7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedece às leis de Deus e nunca obedecerá. Você vê gente que fala assim, eu acredito em Deus, mas você guarda os mandamentos dele? Não.
Eu acredito na existência de Deus, mas você obedece a Deus? Não. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Eu queria entender, eu estou na igreja, mas por que a minha vida nunca saiu desse ponto? Uma vida sempre travada. Você não está disposto a obedecer. Você não está disposto, essa é a mentalidade da natureza humana. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, diga comigo, a ele, diga não pertence. Eu vou ler de novo. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Alguém vai dizer, mas eu não sou inimigo de Deus. Você se torna inimigo de Deus quando você não está disposto a fazer o que o Senhor fala com você na palavra. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Eu não penso que eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ouvir a palavra, esse negócio de que eu tenho que ir na igreja, que eu tenho que orar, e que agora eu tenho que me comprometer, porque eu tenho que me batizar, e porque eu tenho que fazer agora o que lá na igreja fala que eu tenho que fazer. Ei, você recebeu uma coisa chamada livre-arbítrio. Você vai escolher o que você vai fazer na sua vida através desse poder que você recebeu. Mas se você observar, muitas coisas na sua vida não estão como você gostaria, porque você ainda continua acreditando em mentiras. Que você pode fazer o que você faz, que vai dar tudo certo, que você pode viver a sua vida sem se comprometer com Deus, que você vai prosperar, que você pode, ter uma vida aqui na igreja, dizer que serve a Deus, mas uma vida lá fora, que as coisas vão caminhar bem, é aquele que está vivendo dividido. Você sabe que as coisas não estão como você gostaria. E você está lendo aqui comigo, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Se eu não posso agradar a Deus, eu também não vou poder desfrutar da mesa do rei. Só que, vamos lá, Mefibosete estava sentado na mesa do rei, desfrutando das bênçãos do rei. Recebeu a bondade de Deus na vida dele. Mas por que depois, passou um tempo, ele foi lá e abriu mão do que era dele? Quantas pessoas que na igreja já foram curadas, pessoas que já foram abençoadas, pessoas que encontraram o companheiro e casaram na igreja, sofreram uma mudança de vida na igreja, buscando a Deus, servindo a Deus, mas por que agora estão vivendo perdas na vida? Não tem a ver com Deus. Diga comigo, tem a ver com a sua mentalidade. Tem a ver com o quê? Espera aí, por que o problema está na mentalidade? Porque são pessoas que ainda acreditam em mentiras. São pessoas que em algum momento da vida foi colocado dentro delas mentiras. Quando eu morava com meu pai e com a minha mãe, que eu era criança, eu não conhecia Deus. Eu não sabia quem era Deus. Quem me foi apresentando as coisas, quem foi me mostrando o que era cada coisa nesse mundo, foi meu pai e minha mãe. A primeira vez que eu cheguei na igreja foi porque minha mãe me levou na igreja. Que eu acredito que muitos aconteceu a mesma coisa. Se não foi o pai, foi a mãe, foi o irmão, foi talvez algum parente, foi algum primo. Mas conforme você foi crescendo, o primeiro ciclo de uma criança é do 0 a 7 anos. Nessa fase de 0 a 7 anos, os pais vão colocando muita coisa dentro das crianças,
que elas não tem como virar e falar assim: papai, eu não vou ouvir isso, mamãe, eu não vou comer isso, ou papai, eu não quero aprender a falar isso, mamãe, eu não vou falar e fazer o que a senhora está me pedindo. Tem como eles barrar? Tem como eles impedir? Então vamos lá, se o pai pega uma criança de 2, 3, 5, 7 anos e mostra para ela pornografia, tem como ela impedir aquilo de acontecer? Tem como ou não? Uma criança com 7, 8 anos, alguém vai lá e tenta abusar dela, claro que qualquer pessoa vai ter mais força do que ela e vai tentar praticar esse ato contra ela. Tem como ela fugir disso? Não. Se apresentar para ela o que é a mentira, tem como ela virar e falar: eu não quero aprender a mentir? Não, não tem como ela impedir isso de entrar dentro dela. Quem está entendendo? Esses dias atrás, um casal falou assim para mim: bispo, eu nasci num lar onde só havia porrada. Porrada, briga, porrada, um batia no outro, assim a coisa era feia. E o meu marido, a pessoa virou e falou, nasceu num lar aonde só tinha sexo e pornografia. Como que os dois, quando se conheceram, qual era o hábito de cada um dos dois? Qual era o hábito? Vamos lá, você já sabe. Qual que era o hábito? Um era voltado para o quê? O homem era voltado para o quê? A pornografia. E a mulher era voltada para o quê? Para a briga. Como é que agora um para de fazer o que faz e o outro para de fazer o que faz? Só quando a mente dela é renovada pela palavra. Só quando a mente dela é renovada pela palavra. O segundo ciclo é dos 7 aos 14. Que acaba sendo uma fase nada fácil. Nada fácil. A gente vê aqui na igreja. Aí, uma outra fase mais desafiadora ainda. É quando chega a fase dos 14, 15... para os 21 anos. É ou não é? Aí, para acudir, dependendo do caso, é quase que impossível. Porque esses já querem ter vida própria. Você não vê de 14, 13, 14, 15 anos? Quer ter vida própria, quer mandar nos pais, se deixar quer bater, quer fazer o que quer. Por quê? Porque, de alguma forma, as coisas foram entrando lá dentro. E agora, para tirar? Aqui o Mefibosete viveu um trauma na vida dele com 5 anos. Quantos anos ele tinha aqui, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que mesmo ele vendo toda a bondade de Deus em favor da vida dele, você vê que nada conseguiu arrancar, tirar. Alguém vai dizer, mas a palavra de Deus, ele não servia ao Deus, o mesmo Deus que o Davi servia? Servia. É como muitos, meu marido e a minha esposa, ou meus filhos, vêm à igreja, todo mundo de casa vem à igreja, maravilhoso. E aí, quem é que está mudando? Quem é que está tendo a mente renovada? Quem é que está tendo uma transformação de vida? Às vezes é só a mulher e o marido não. Às vezes é o marido e a mulher não. Às vezes é só o filho e os pais não. Por quê? Porque vai da disposição de cada um. Vai do quanto eu quero realmente mudar. Eu entendo que eu preciso mudar. Eu acredito que eu aprendi errado e agora eu preciso aprender da maneira certa. Quem está entendendo? Mas se você está aqui, no culto agora, só para picar cartão, só para dizer que veio no culto, e você não para, peraí, como é que eu penso? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim,
Eu até selecionei aqui algumas perguntas. Como é que eu penso? Eu penso igual Mefibosete? Ou eu penso como um filho do rei? Como que eu penso? Eu preciso fazer essa pergunta. Qual o tamanho da minha forma? Ela é pequenininha ou ela é grande? Não, mas eu quero uma grande vida. Então a minha forma vai ter que ser bem maior da vida que eu quero ter. Quem entendeu? Entendeu isso ou não? Você quer uma vida grande? Por exemplo, eu quero começar a ganhar milhões. Não tem como você ganhar milhões se a sua cabeça não pensar bilhões. Esqueça. Não vai ter esse resultado na tua vida. Você não vai chegar lá. A forma sempre é maior do que o bolo. E se a minha cabeça, ela não é maior do que a vida que eu quero ter, eu não vou chegar lá. Diga comigo, antes das minhas mãos, diga chegarem, diga na minha bênção, diga primeiro, quem chega? Quem chega? Primeiramente, depois as minhas mãos. Primeiro eu toco com a minha mente, depois eu toco com as minhas mãos. Primeiro eu possuo com a minha mente, depois eu possuo com as minhas mãos. Primeiro eu aqui na minha mente trago a existência daquilo que eu quero, deixo isso tomar conta da minha vida, aí eu vou conseguir possuir tudo aquilo que eu desejo na minha vida. Entendeu isso ou não? Diga assim comigo, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Diga, eu fui criado para dominar. Quando uma pessoa, ela acredita que ela é a imagem e a semelhança de Deus, então ela diz, se eu sou, então eu vou imitar o meu Deus. Eu não vou mais imitar o meu pai e minha mãe biológico. Eu não vou repetir mais os mesmos erros e as mesmas falhas deles. Se ele me criou para dominar, então por que eu vou deixar alguma coisa me dominar? Por quê? Porque tem gente, se ele ouvir uma crítica, aquilo afeta ele. Se alguém falar alguma coisa dele, aquilo afeta ele. Se ele for elogiado por alguém, aquele elogio ganha ele. Aquela pessoa ganhou ele. Com certeza ganhou. Vai ter atenção, ele vai dar atenção, vai dar tempo de qualidade para aquela pessoa, vai fazer o que ele puder fazer. Porque o elogio ganhou ele. Não, eu não posso ser dominado pelo elogio e nem pela crítica. Eu não posso mais ser dominado pelas circunstâncias, pelos problemas. A gente estava atendendo uma pessoa, e aí a pessoa falava assim, não, porque você não sabe da minha vida, porque eu tenho boleto para pagar, eu tenho dívida para pagar, que não sei o quê. E aí eu estava, como a gente sempre compartilha as coisas nas redes sociais, e ali não tem como, né? Dependendo de quem que você está seguindo, aparece às vezes algumas postagens, não só da igreja, alguns acabam postando determinadas coisas. E ali na hora, alguém colocou assim, se boleto vence, está ouvindo isso? Se boleto vence, por que o crente não pode vencer? Está entendendo ou não? Se até os boletos vencem, por que o crente também não pode vencer? Na hora eu lembrei da resposta que a moça tinha me dado. Porque eu tenho uns boletos que está vencido. Aí eu lembrei, é verdade. É uma forma que às vezes as pessoas colocam para querer brincar, para isso, mas tem uma verdade ali. Gente, se o ímpio, esse final de semana agora teve o trabalho do Dia das Crianças. Aí alguém perguntou assim, nossa, como é que funciona esse trabalho? Tem que comprar uma ficha para pagar, para poder comer, para poder beber, para poder brincar nos brinquedos? Ali, alguém respondeu para a moça, que ainda até depois que essa pessoa falou para mim, eu falei, não, você tinha que ter dado mais detalhes de como que foi.
A pessoa virou e falou para ela, não, isso aqui é tudo de graça. E eu virei para ela e falei, você devia ter falado mais, não era só de graça. Tudo que foi feito no trabalho do Dia das Crianças, não foi a igreja que comprou. Tudo que foi feito no trabalho do Dia das Crianças, foi o povo de Deus que foi lá e que doou, que apoiou, que contribuiu, que transbordou, cada um com uma determinada medida, cada um determinou um certo padrão, está entendendo ou não? O meu padrão de medida é esse, o meu padrão de medida é aquele. Então teve aquele que foi lá e falou, não, eu pago os brinquedos, para as crianças brincar. O outro, não, pode deixar que eu pago os refrigerantes. Não, o outro, não, pode deixar que eu compro uma quantidade de doce. O outro, não, eu ajudo também nessa parte. O outro, não, eu ajudo com isso. Quem está entendendo? Por que transbordou dessa forma? E ainda eu falei para uma pessoa assim, a hora que os doces estavam sendo liberados, e tinha gente que só faltava colocar na meia, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui. Tinha tanto doce que estava quase que saindo pelas narinas, igual diz a palavra. Mas amém. O que as obreiras, os voluntários estavam fazendo? À medida que a bancada ia ficando vazia, o que eles iam fazendo? Eles iam repondo. Eu disse, a festa acabou agora, eu disse. Mas se tivesse que continuar repondo, eu disse, ainda tinha em abundância para continuar repondo. Está entendendo ou não? Por quê? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque haviam pessoas com uma mente como o de Mefibosete, pequena, escassa. A forma dessas pessoas era pequenininha? Não, a forma era grande. A forma era grande. A mentalidade de cada um ali era de abundância, de riqueza. E elas mostraram que elas tinham uma mente abundante de riqueza com seus atos de generosidade, de vir e transbordar, vir e doar, vir e ofertar, apoiar, ajudar. Você está entendendo isso? Então eu tenho que te perguntar, como é que você pensa? Você pensa igual o Mefibosete? Uma cabecinha pequenininha. E quando recebe algo, já acha que não merece, que não tem capacidade, que não tem condição, que não é capaz, que não pode. Eu não sei em qual ciclo da tua vida, se foi do 0 a 7 anos, se foi de 7 a 14, 15, se foi de 14, 15 a 21, 22 anos, eu não sei qual foi o ciclo da tua vida, que mais você absorveu coisas erradas, que você acreditou nas mentiras do diabo. O que eu estou aqui para dizer para você, diga comigo, a palavra de Deus, diga, ela tem o poder, diga, de transformar a minha vida, diga comigo, para me tornar, diga comigo, uma nova pessoa, que é o que está escrito aqui, em Romanos 5,17, ou melhor dizendo, 2 Coríntios 5,17, logo, todo aquele que está em Cristo. Você está em Cristo? Quem está em Cristo? Você está em Cristo? Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Mas espera aí, como assim nova criação? Diga comigo, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Isso mudou? Isso mudou? Mas por que a Bíblia está dizendo aqui, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação? A velha vida acabou, ou seja, o velho homem já morreu, a velha vida acabou. Porque quando você acreditou em mentiras, você passou
a se parecer mais com o diabo, com o mundo, do que com Deus. Essa vida tem que acabar. Essa vida de mentiras, de engano, de vergonha, ela tem que acabar. Tem que terminar. Porque tem gente que ainda carrega uma vergonha, tem vergonha, mas uma vergonha. Tem gente que lá dentro, ele ainda carrega aquele espírito de rejeição. Tem gente que é inseguro, mas é inseguro. Você pergunta para ele, qual que é o teu problema? É que eu sou inseguro. Mas por que você é inseguro? Mas ele nunca parou para perguntar para ele, por que eu sou inseguro? Por que eu sou tão inseguro? Por que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus e eu sou um inseguro? Eu tenho medo do homem, medo de olhar nos olhos, medo de falar a verdade, medo de enfrentar os problemas. Espera aí, tem alguma coisa que está errada aqui na minha vida. O que é que aconteceu? Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus e agora eu sou uma pessoa insegura. Eu estou dentro da igreja e eu ainda sou inseguro. É aonde você precisa entender que essa insegurança ela está totalmente relacionada à falta de um relacionamento com Deus. Você ainda não conhece a Deus como devia conhecer. Não conhece. E aí essa insegurança leva você a ser egoísta. Essa insegurança leva você a ter um olhar altivo. Essa insegurança leva você a ser vitimista. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Olha, todo mundo só me critica, eu sou a ovelha negra da família. Essa insegurança faz você como Mefibosete. Às vezes é até abençoado, né? Mas eu acho que eu não mereço. Eu lembro de uma pessoa que falou para mim que eu não sei quantos relacionamentos ela tinha, e a hora que ela tinha que decidir para casar, ela virava e falava, não, eu não mereço casar, largava. Relacionava com outro. Ela era para poder casar com a pessoa, agora vamos casar, vamos organizar a vida. A hora que era para casar, ela pegava, ela se sentia mal, era a síndrome do impostor, não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu sou muito para essa pessoa, sabe? Essa pessoa, ela não merece casar comigo, porque eu não sou a pessoa certa para ela. E vai. Como é que está essa pessoa hoje, bispo? Sozinha. Porque ela acha que ela não merece. E a Bíblia está dizendo aqui que em Cristo nós nos tornamos uma nova criação, ou seja, voltamos à origem, ao princípio, daquilo que nós fomos criados para ser. Mas aí que está o ponto. Como é que eu penso? Eu penso como uma nova criatura, eu penso como um filho, que agora eu tenho direito da herança, ou eu sou aquela pessoa que não acredito que eu não mereço nada? Sua mente foi renovada ou continua agindo no automático? Quando você vem ao culto, alguma coisa muda em você ou você continua no modo automático? Faz as coisas nem vê, fala determinadas coisas que nem pensa para falar. Tudo no automático, vai vivendo a vida no automático, vai tocando a vida no automático. Você tem prestado atenção no tipo de mentalidade que você tem? É a mente do espírito ou é a mente da carne? É a mente que te leva a uma vida próspera, abundante ou uma vida de escassez, de miséria? Você presta atenção em como age? Por exemplo, quando você recebe uma crítica, como é que você reage? Reage mal ou reage bem? Como é que você reage? Quando alguém fala algo de você e você não gosta, por que eu não gosto? Você já se fez essa pergunta, por que você não gosta? É porque ela falou uma coisa que não é verdade. Diga comigo, quem se conhece, não se ofende. Quem se conhece, diga não se ofende. Então, se ela falou algo que te incomodou, então o problema não é ela que falou. O problema está em você. E você se incomodou, porque na verdade tocou numa verdade, em algo que ainda existe lá dentro de você. E você precisa trabalhar isso. Você observa as suas atitudes?
Você observa a forma como você lida com as pessoas, lida com a família, lida com as pessoas. Como é que você lida? Lida com amor, com grosseria, é estúpido, é estúpida, é arrogante, trata mal, palavras duras. Você precisa prestar atenção. Você precisa saber quem é você. Porque, olha só, que coisa forte, que a palavra de Deus ela fala para nós. Aqui, ó, no livro de Romanos, eu vou continuar aqui em Romanos e já vou finalizar a leitura. Romanos 8, 1 e 2. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga comigo, se eu estou em Cristo, não há condenação. Então, ou seja, se não há condenação, eu não vivo me culpando, eu não vivo me diminuindo, eu não vivo achando que eu não mereço, que eu sou um cão morto, um imprestável, que eu não valo nada. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, diga comigo, a lei do Espírito que dá vida, diga comigo, que dá vida, diga, os libertou, diga, da lei do pecado, diga, que leva à morte. Ou seja, olha aqui para mim, presta atenção, você foca pecado, você foca erros e falhas, ou você foca em agradar a Deus? O que você foca? Você é uma pessoa que quando olha para alguém, o que você olha? Ou com um olhar de amor, de misericórdia, ou você olha para uma pessoa sempre focando os erros, as falhas, o pecado dela? Como é que é? Na tua vida, o que você foca mais? Seus erros, suas falhas, seus pecados? Ou você foca, em primeiro lugar, eu quero agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. Eu sou filho, eu sou amado, e eu estou aqui para agradar a Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Quem entendeu isso? Você entendeu ou não? Você tem que responder para você. O que você foca mais? Quando você vê alguém pecando, você vê alguém errando, você pesa a vida dela? Quando você vê alguém pecando, fazendo mal para você, você se ofende com as atitudes dela? Ou você transborda o amor de Deus na vida dela, a misericórdia de Deus? Porque perdão é para quem não merece. E às vezes a gente fica lá, ela não merece. É exatamente, ela não merece. E é por isso que eu vou perdoá-la, é por isso que eu vou ter uma boa atitude para com ela, é por isso que eu vou transbordar o amor de Deus na vida dela. E aqui, ó, Eclesiastes 5, 19 a 20, também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, diga comigo, presentes, diga, de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida. Ele está falando aqui de gente livre. Ele está falando aqui de pessoas que são pessoas livres, não é gente escrava. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida, que, diga comigo, que não, com força, igreja, diga que não, lhe sobra tempo para refletir sobre o quê? Você quer, o que você está querendo dizer? Que eu não perco tempo mais com o... Eu fico com a cabeça no passado? Eu estou preso no passado? Ai, teve uma discussão lá em casa. Agora deixa eu jogar todo o passado, deixa eu vomitar todo o passado dela na cara dela. É assim que você faz? Numa briga vale tudo? É porque ele me traiu, é porque ele fez isso contra mim. Você não sabe, bispo, o que ele fez. Você não sabe o mal que ele me fez, o quanto que eu estou sofrendo ainda do que ele me fez. Espera aí. Você está focado no passado ou você está focado em agradar a Deus? Você está focado em erros e falhas ou você está focado em agradar a Deus? Aí está o ponto.
Mas é que o senhor não sabe o que acontece. Para de agir por orgulho. Para de ser arrogante. Quem é que nunca errou na vida? Quem é que já não fez uma bobagem na vida? Quem é que já não repetiu erros? Mas aí que está o problema de muitos. Muitos foram criados para cuidar da vida dos outros. Muitos foram criados para viver focado no erro, nas falhas, nos pecados das pessoas. Esse que é o problema. E aqui, Provérbios 11, 24 e 25. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Olha que maravilha. Então, peraí. As pessoas que estavam no trabalho do Dia das Crianças, agora no sábado, que foram lá, transbordaram, apoiaram, ajudaram e que foram generosas. O que a Bíblia está dizendo para essas pessoas que têm essa atitude de generosidade? Quem dá com generosidade se torna mais rico. Eu estou dando o exemplo da festinha, mas abre o leque para tudo. Abre para tudo. Mas o mesquinho perde tudo. O generoso, vamos juntos? O generoso prospera. Diga, e quem revigora os outros será o quê? Quem revigora os outros será revigorado. Tem um versículo que fala, eu não lembro se é esse aqui mesmo, que fala assim, em outra tradução: quem dá alívio aos outros, o que ele recebe? Ele recebe alívio. Você é uma pessoa que dá alívio ou você pesa? Você revigora ou você é aquele tipo de pessoa, se puder dificultar a vida de alguém, você dificulta, você pesa. Só joga o passado, os erros, gosta de ficar lembrando o que ela fez de errado. Só te lembrar, quem gosta de fazer isso é o diabo, viu? E quando você está fazendo isso, na verdade o diabo está usando a tua mente para você fazer isso com a sua família. Essa que é a verdade. Porque esse pensamento, você não nasceu com ele. Esse pensamento não é seu. Você acha que é seu, mas ele não é seu. Quando você não deixa o Espírito de Deus te guiar, você está deixando que esse espírito maligno domine você. E quando ele te domina, ele usa a tua mente, ele usa a tua boca, ele usa as tuas emoções, ele usa as suas atitudes, e você não percebe. Você está sendo manipulado e não percebe, você está sendo controlado e não percebe. Mas eu não acredito, eu nunca deixei o diabo entrar na minha vida. Não? Eu nunca permiti Satanás, eu nunca falei para ele assim: diabo, entra na minha vida. Deixa de fazer o que a palavra de Deus fala para você fazer, para você ver se ele não entra. O diabo não pede para entrar, ele entra quando não tem, a pessoa não está cheia de Deus. É diferente. O nosso Deus, ele é cavaleiro. O nosso Deus, ele chega e faz assim, me deixa entrar. Eu quero entrar, eu quero fazer morada. Eu quero que você desfrute dessa plenitude, dessa vida abundante que eu tenho para você. Está entendendo ou não? Não, o diabo não, ele já quer, ele é intruso. Ele já quer entrar, ele já quer governar, ele já quer dominar, ele já quer controlar. E a pessoa, não, é da minha cabeça, é da minha cabeça. Que da sua cabeça? É da cabeça do inferno. Você não está percebendo. E é por isso que você precisa. Aí alguém vai dizer, bispo, a reunião está demorando, acaba logo o culto, eu quero ir embora para casa. Não, filho, você sabe por que muitas vezes a gente está aqui e recitando versículos? Diga comigo, porque as mudanças, elas acontecem com repetições. Do 0 ao 7, quantas vezes o papai ou a mamãe teve que falar assim para o filhinho? Filhinho, fala papai. Pela primeira vez, mamãe então. Papai. Deixa eu ver qual que é mais fácil dele falar. Fala mamãe. Fala mãe. Pai. Pá. Papai. Quantas vezes? Você lembra? Quem é pai e mãe aqui, lembra quantas vezes você precisou repetir? Lembra ou não?
Foi num dia só que você conseguiu? Foram dias? E não tem casos de crianças que vai meses? É ou não é? E dependendo do caso mais difícil, anos. É ou não é? Para conseguir soltar a primeira palavra? Você acha um culto de 1h37? Estou eu aqui, recitando alguns versículos para você, pregando, vem a bispa, prega 2, 3 horas, e vai, e tem gente que sai do culto do mesmo jeito, sai do mesmo jeito que entrou. Não, agora a minha vida vai ser completamente diferente. Não, meu filho, a tua vida vai ser diferente se você tomar uma decisão que a partir de hoje você vai fazer diferente e vai viver diferente. Está entendendo ou não? Porque tem gente que vem no culto aqui, ouve a palavra agora, quando ele chega em casa, ele só fica consumindo rede social, internet, televisão, pornografia, fica lá no Netflix, não sei quantas horas assistindo, indo mais que amanhã é feriado. Agora que eu vou entrar a madrugada toda e vou ficar acordado até a hora que eu aguentar no videogame, no Netflix, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Está cheio de gente assim. Mas ele parar e falar, não, eu não aceito mais ter essa mentalidade do Mefibosete. Eu não aceito mais pensar assim, eu não aceito mais viver assim, porque eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar na minha próxima geração, eu tenho que pensar nos meus filhos. Mas tem gente que está dentro da igreja, acaba logo esse culto, termina logo esse culto. Não, gente, está aqui, quem dá com generosidade se torna mais rico, e eu preciso descobrir, eu sou ou não sou generoso? Ou eu sou egoísta? Às vezes para dividir algo com alguém você reclama. Às vezes para você ajudar alguém você reclama. Às vezes para favorecer alguém você não gosta. E aí você quer uma vida completamente diferente. Olha aqui, para eu finalizar a leitura. Vou ler mais alguns aqui, Romanos 12, do 20 ao 21, ao contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, vamos juntos? Você amontoará brasas vivas sobre, diga, a cabeça dele. Diga comigo, não deixem vencer pelo mal. Diga, não se deixem vencer pelo mal. Mas vençam o mal com o quê? Diga comigo, eu venço o mal com atos, diga, de generosidade. Exatamente isso. Quando você decide ser uma pessoa generosa, olha o que acontece na sua vida. Que essas bênçãos, Gênesis 49, que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José. Diga comigo, eu fui criado. Diga comigo, para ser filho. Diga, e um filho, diga comigo, ele tem direito à herança. Diga comigo, e essa herança, diga comigo, ela vem, diga, para descansar, para repousar, diga, sobre a cabeça do filho. Então coloca a mão na tua cabeça assim, e diga assim comigo, que todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, diga descansem, com força, diga descansem sobre a minha cabeça, diga sobre a minha cabeça, vai repousar, vai descansar todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. Você quer isso? Quer mesmo? Então decida ser uma pessoa generosa. Sabe por que José, as bênçãos descansaram sobre a cabeça dele? Porque quando a família dele tentou matar ele, quando a família dele tentou fazer o mal para ele, quando a família dele invejou ele, principalmente os irmãos, quando ele teve a oportunidade de pagar o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem.
E ele entendeu, Deus permitiu tudo isso acontecer, sabe para quê? Para eu poder, sabe para quê? Para eu poder salvar a vida de vocês. Para eu hoje poder ajudar vocês. Gênesis 49 e 26, a parte D, que essas bênçãos, na NVT, que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José. Amém. Fique em pé, por favor. Graças a Deus. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de decisão. Às vezes eu vejo pessoas usar a expressão, não, eu tenho que me preparar, eu tenho que me fortalecer mais para eu poder tomar uma decisão. Não, você precisa, na verdade, é decidir que você não vai viver mais a vida do jeito que você está vivendo. Que você não vai mais ser dominado pelas mesmas coisas que você tem sido dominado. Mefibosete, o significado dele no hebraico significa vergonha destruidora. Só que nos dias de hoje, Jesus ele veio para eliminar, para destruir, para ser esse exterminador dessa vergonha, desse espírito, desse demônio, que tem conseguido envergonhar a vida de tanto crente. Tem tanto crente com a vida cheia de vergonha. Mas por que isso tem acontecido, bispo? Porque muitos têm acreditado mais nas mentiras do diabo do que a Bíblia fala quem ela é. Diga comigo, com a mão no teu coração, com os olhos fechados, diga que sim comigo, Deus me fez a sua imagem e semelhança. Diga, Ele disse que eu fui criado. Diga, para dominar. Diga, eu sou filho. Diga comigo, eu sou corajoso. Diga, eu sou ousado. Diga, eu sou valente. Diga, eu sou uma pessoa determinada. Diga, a bênção de Deus está na minha vida. Diga, eu sou sábio. Eu sou inteligente. Diga, eu sou cheio do Espírito Santo. Diga, eu fui criado. Diga comigo, para vencer todas as forças do mal. Diga comigo, eu fui criado para governar. Diga, para dominar. Diga, eu fui criado por Deus para frutificar. Diga, para ser uma pessoa, diga, fértil, próspera. Diga, com uma vida, diga, abundante. Diga, eu fui criado, diga, para viver uma vida diferente da vida do mundo. Você acredita em tudo isso? Porque Deus disse, e nós encontramos tudo isso na sua palavra, que nós somos filhos amados, fomos criados para dominar, e não podemos mais aceitar que Satanás, que o diabo domine, controle, roube a nossa mente. Então como é que você vai viver a sua vida daqui para frente? Qual é a decisão que você toma? Qual é a decisão? O que é que você escolhe? O que é que você decide? O que é que você vai fazer? Como é que você vai viver? Porque é você quem vai decidir. Deus tocou o coração do Davi para mostrar a bondade dele na vida de Mefibosete, para eliminar, para exterminar com aquela vergonha da vida dele. Só que infelizmente passou um tempo, Mefibosete foi lá e abriu mão do que era dele. Virou para Davi e diz, não, entrega tudo para ele, entrega tudo para Ziba, entrega tudo para o meu servo. Como assim entrega tudo? Deus me criou para tomar posse, para possuir, para usar o que é meu, é meu, é meu. Eu não vou abrir mão. Mas talvez você venha acreditando nessas mentiras. Que você não vai conseguir, que você não pode, que você não é capaz. Hoje mesmo a bispa falava com os jovens.
Falava para os jovens, Deus não pode te dar uma ideia para levar você a ganhar muito dinheiro. Tem tanta gente aí na internet hoje que fez uso de uma determinada ideia, teve uma ideia, levou à frente o projeto, a ideia, desenvolveu ela e está ganhando dinheiro, está prosperando. Deus não pode te dar uma ideia para fazer você atingir resultados que você não atingiu ainda, para fazer você alcançar coisas que você não alcançou ainda, para levar você a inspirar outras pessoas. Claro que sim, mas você precisa acreditar nisso, parar de perder tempo com bobagem, com besteira e focar na coisa certa. Então fala com Deus agora, conversa com o Senhor agora com a sua mão no coração, fecha seus olhos e fala com Deus. O que Ele diz? O que Ele já falou para você? Ele diz que cuidado sou quando estou aquém, e se tudo terminou, Ele diz não é o fim. Eu acredito, sim, eu acredito no que diz de mim. Acredito. Com qual voz você vai ficar? Que amado sou. Em quem você vai acreditar? Eu posso sentir e diz que forte sou. Se a fraqueza vem sobre mim, Ele diz que cuidado sou quando estou aquém, e se tudo terminou, Ele diz não é o fim. Eu acredito, sim, eu acredito no que diz de mim. Acredito, eu acredito, sim, eu acredito no que diz de mim. Acredito, Ele diz que Ó Santo de Israel, eu quero apresentar a vida de todas essas pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor. O Senhor deixou claro através da sua palavra, meu Deus, os tipos de mentalidades, a forma, meu Pai, como infelizmente muitos têm pensado, meu Deus, têm vivido, como ela tem acreditado. E o Senhor está deixando bem claro, você pode decidir que a partir de hoje você vai se tornar uma pessoa diferente. Você não vai viver mais à base do que sempre viveu acreditando naquilo que falaram a seu respeito. Talvez, Senhor, essa pessoa ouviu que ela não era capaz, que ela não podia. Talvez devido a algum trauma, devido, meu Deus, a algum abuso, devido, meu Deus, a algum fato na vida dela, devido, meu Deus, a alguma situação, ela se fechou, ela se perdeu, a vida dela parou, ela parou a vida dela. Ela achou que uma determinada área da vida dela não iria mais prosperar, que ela já tinha errado tanto na vida, que ela já não merecia mais. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não sei o que ela viveu. Eu não sei exatamente quais foram, meu Pai, as coisas que colocaram dentro dela. Mas eu sei que colocaram muita mentira. Eu sei que o que fizeram, meu Pai, com ela foi para, meu Deus, torná-la uma pessoa aleijada espiritualmente, uma pessoa manca espiritualmente, uma pessoa, meu Deus, que não viesse acreditar, confiar, crer, meu Deus, no Senhor, na Tua palavra, meu Deus, em viver com a síndrome do impostor, daquele que não merece, daquele, meu Pai, que a vida dele não vai sair do lugar. Eu não sei, Senhor, o que aconteceu com ela, mas eu peço, Espírito Santo de Deus, que essa palavra, essa mensagem que o Senhor nos deu para esse domingo,
que ela realmente tenha, meu Deus, levado essa pessoa a entender, a compreender, a mudar, a se posicionar, fazer exatamente o que o Senhor está falando na tua palavra. Porque, meu Deus, está escrito, meu Pai, que nós fomos criados à tua imagem e semelhança, e nós vamos ficar com o que o Senhor diz. Nós vamos ficar, Senhor, nós vamos acreditar em tudo que o Senhor diz sobre nós, o que o Senhor fala a nosso respeito. Eu vou confiar, eu vou acreditar, ó meu Pai, no que o Senhor diz de mim, o que o Senhor fala de mim. É nisso que eu vou ficar. Eu não vou acreditar mais nas mentiras do diabo, onde muitas vezes o diabo falou, meu Deus, usando pessoas, usando de situações, talvez usou o pai, usou a mãe, usou o irmão, usou alguém que tinha influência sobre a vida dela, e ela acabou acreditando naquilo, Senhor. E agora ela vive carregando essa insegurança, esse medo com ela. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que esse espírito da vergonha, que esse espírito, meu Pai, da humilhação, que esse espírito do medo, que ele não tenha mais poder sobre a vida dela, e que ela tome posse, hoje, que ela tome posse dessa liberdade, que ela decida ser uma pessoa livre. Coloca a mão no teu coração e diga, em nome de Jesus. Diga comigo com força, diga, em nome de Jesus. Diga, eu decido que a partir de hoje não haverá mais algemas, cadeias, prisões. Diga comigo, eu não aceito mais ser escravizado, dominado, roubado. Diga, pelo mal. Diga, acabou. Eu não vou acreditar mais nas mentiras que o diabo contou para mim. Diga comigo, todas essas mentiras, fala o nome delas. Fala, a partir de hoje, essas mentiras não fazem mais parte da minha vida. Elas não dominam mais a minha vida. Elas não controlam mais a minha vida. Fala elas, cita o nome delas. Cita agora. Fala, quais são as mentiras? O que falaram a teu respeito? O que disseram sobre você? O que levaram você a acreditar? O que dominou você? O que algemou você? Aprisionou você? Tornou você uma pessoa insegura? Tornou uma pessoa cheia de medo, cheia de dúvidas. O que é? Fala, a partir de hoje não vai dominar mais a minha vida, não vai escravizar mais a minha vida. Eu fui criado para dominar, eu fui criado para dominar, eu fui criado para dominar. Eu sou a imagem e semelhança do meu Deus, e eu não vou deixar mais o diabo dominar a minha vida. E é o que eu declaro em nome de Jesus, que a bênção e a unção, meu Deus, tome conta da vida dessas pessoas, e que ela decida a partir de hoje, meu Pai, essa vergonha, essa humilhação, ela não vai mais fazer parte da vida dessa pessoa. Muito obrigado, Deus, é o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.